Graça e paz, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja com você e com a sua casa. Uma revelação está rodando aí nas redes sociais, aonde uma pastora diz que Deus lhe deu uma revelação de que Lúcifer, o príncipe das trevas, alcançará a redenção. E eu pergunto para vocês, com qual embasamento bíblico, aonde na Bíblia Sagrada está isto? Outra pergunta que nós vamos fazer aqui nesta pregação, neste estudo. Se Lúcifer será perdoado, o anjo caído, o anjo das trevas, ele será perdoado? Aonde é que fica o sacrifício da igreja? Aonde fica o mártir ou martírio dos apóstolos? Aonde é que fica a dedicação dos profetas? E por que Cristo Jesus se entregou, já que Satanás será perdoado? Eu pergunto para você que está me ouvindo agora aqui nesse vídeo, aonde está na Bíblia isso? E de antemão, eu já repreendo todo espírito do engano, todo ensinamento mentiroso e toda profecia maligna. A palavra de Deus, ela é ímpar. A palavra de Deus, ela é pura. Aqui, meu amigo, não tem erro. O Criador dos céus e da terra não erra. O mesmo Deus que já deixou claro, o mesmo Deus que já deixou esclarecido, como está em Isaías 14, verso de número 12 e 15, Satanás será levado ao abismo. Para o diabo não tem redenção. Para Satanás não tem redenção. Mas vamos lá. Vamos entrar na matéria aqui. Eu deixei o texto aqui separado, que é o texto que foi dito pela profetisa. E nós vamos ler a matéria e vamos entrar aqui no estudo. Para você, heresia, espíritos contrários, pastora diz que Satanás é o filho pródigo que se reconciliará com Deus. Essa matéria, ela está no Gospel Prime. Tá? Uma pastora, eu vou tentar colocar de fundo aqui, mas eu não vou deixar a imagem, porque toda vez que nós colocamos uma imagem aqui, acaba bloqueando aqui, acaba travando o nosso... Preste bem atenção aí, ó. Esta mulher é a pastora. Segundo ela, pastora diz que Satanás é o filho pródigo que se reconciliará. Cristiane Marques compartilhou a revelação que teve em suas redes sociais. Cristiane Marques, que se identifica como pastora, usou as redes sociais para compartilhar que recebeu uma revelação sobre a redenção de Lúcifer e o comparou com o filho pródigo da parábola de Cristo. Filho pródigo que está nos 4 evangelhos. E precisamente eu coloquei aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, tá? Aonde, a partir do verso de número 11, se conta a história do filho pródigo. Primeiramente, em que contexto se encaixa Lúcifer, Satanás, com uma parábola contada por Jesus Cristo acerca do filho pródigo? Primeiramente, a história narra a vida de um jovem que sempre viveu ao alcance dos olhos do pai, mas que se vislumbrou com a vida fora da presença do pai. Um filho que olhou para a vida lá fora e achou que a vida fora do alcance da presença de Deus seria uma vida fácil. E ele achou que com os bens, o pai lhe dando os bens, o pai repartindo a sua herança, ele conseguiria sobreviver. E a mensagem por trás da parábola do filho pródigo, ela é específica. Além de revelar a tristeza do pai, do filho que vai para uma jornada e que o pai sabe que será uma jornada de sofrimento,
uma jornada de tristeza e que cedo ou tarde ele vai voltar machucado, ferido, ou quem sabe nem voltaria, porque essa é a expressão usada pelo pai na parábola contada por Cristo. Essa conversa, quando o pai conversa com o filho mais velho, pedindo, olha, separai roupas, limpai, dai um banho, colocai nele roupas novas, uma túnica nova. Pai, eu sempre estive ao seu lado e nunca me destes um novilho para poder fazer uma festa com os meus amigos. O pai olha para ele e diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu. Mas esse teu irmão estava morto e reviveu. Voltou para nós. O que Jesus está dizendo é que, naquela parábola, ele faz a comparação do Pai, o Criador dos céus e da terra, que por mais que o homem pecador, por mais que o homem erre, por mais que o homem vacile, para este sempre haverá esperança se arrepender. Porque o jovem lá na parábola, ele se arrepende. Ele, quando vai comer e ele chega no fundo do poço e ele se vê comendo a bolota dos porcos, lavagem, ele vai lembrar, opa, até os jornaleiros, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Vou voltar. Vou me humilhar. Direi ao meu pai que não sou digno de ser chamado de seu filho e que ele me tenha como um dos seus jornaleiros. Está falando de arrependimento. Coisa, pastora, se é que é pastora, que não existe em Lúcifer. Lúcifer não há arrependimento. Ele é o pai da mentira. Homicida desde a criação do mundo. Não é o homem, foi Jesus que disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Não existe outro verbo que Satanás faça. Satanás não consegue conjugar outro verbo. Os verbos que ele consegue é este: matar, roubar e destruir. E eu pergunto, em qual contexto bíblico, aonde na Bíblia Sagrada, Satanás terá uma redenção e será perdoado? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como é citado nessa matéria, não é para Satanás e os demônios. É para aqueles feitos à imagem e semelhança de Deus, quando há arrependimento. E a imagem e semelhança de Deus nasceu a partir de Adão. E não de Lúcifer, não de Satanás, porque ele é um querubim ungido, um querubim lançado nas profundezas, um querubim que foi lançado na terra para futuramente, juntamente com aqueles que fazem a vontade dele, serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Eu tenho outros versículos. A mesma grava vídeos, escreve em espanhol no Facebook. Em seu texto sobre a teoria da redenção de Lúcifer, ela afirma que haverá uma reconciliação do diabo através de uma oferta de paz. Que paz? Qual oferta seria essa? Aonde ele entregará as almas que estão com ele no inferno. Mentira. Mentira. Que almas que o diabo tem? Quais são as almas que o diabo tem? Deixa eu perguntar aqui outra coisa. Que poder Lúcifer tem de aprisionar ou segurar, se a chave do abismo e do inferno está na mão do Criador? Se o próprio Lúcifer vai ser colocado no inferno, e aqui entra um parênteses. A palavra inferno também quer dizer sepultura. Então eu pergunto aqui para a pastora, aonde é que na Bíblia Sagrada está marcado esse pacto de aliança? E eu vou depois citar aqui o texto no próprio livro da Revelação,
Quer dizer então que a revelação que João teve na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, é uma mentira. Então tem que pegar a Bíblia Sagrada e rasgar a Bíblia Sagrada. Tudo que está aqui dentro tem que ser anulado. Porque se haverá um pacto de redenção entre Lúcifer e Deus, o porquê da Bíblia Sagrada? Para que jejuar? Para que consagrar? Para que fugir da presença do mal? Se no final o próprio mentiroso, homicida, ladrão, que é o Satanás, que é o diabo, que é o Lúcifer, ele vai receber no último dia. Sabendo que a condição para o ser humano agora é se arrepender. Se arrependam dos vossos pecados e eu vos ouvirei. E quer dizer que aquele que veio unicamente para matar, roubar e destruir, naquele grande dia, ele vai fazer uma oferta de paz e retornará aos céus. Olha, o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, continuando aqui. Você vai deixando o seu comentário aí. Deixa o seu comentário. Aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês. A palavra é viva. A palavra é vida. A palavra, ela é verdade. Ela é eficaz. Nela não há sombra de dúvida e nem variação. Com Cristo não tem essa. Com Jesus não tem essa. E o clamor, quando um dos selos é aberto, das vozes que saem do altar, dizendo: Senhor, até quando não nos vingará dos que habitam sobre a terra? E ele diz: até que se cumpra o número de conservos teus. Irmãos, que padeçam como vocês padeceram. Aí eu pergunto, perseguição em tudo quanto é canto no mundo, como esse novo grupo que agora volta a assumir no Afeganistão e em tantos outros lugares. Países comunistas que ficam lá torturando isso e aquilo, e eu pergunto, se Satanás, ele será perdoado, qual então o trabalho, qual então o sacrifício dos missionários, pregadores, que arriscam a sua própria vida para entrar em lugares em que a palavra de Deus não é aceita? A palavra de Deus não é aceita, não é respeitada. Eu pergunto para você que me assiste, qual o interesse então de se pregar o evangelho? Continuando, abre aspas, com o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, agora todos que vivem no inferno estão livres da culpa e do pecado. Também Lúcifer, que é o filho pródigo que retorna para casa e pode entrar na glória do Pai Celestial. Nunca. Lobato, qual é a chance de Lúcifer morar no céu? Zero. Lobato, qual é a chance de Satanás morar na glória? Zero. Absolutamente zero. Uma das mensagens explícitas nos Santos Evangelho, uma das mensagens explícitas nas cartas paulinas. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra Satanás, contra os espíritos das trevas nas regiões celestes. Se a minha guerra é contra Lúcifer, se a minha luta é contra ele, como ele vai habitar no mesmo céu de glória que Deus preparou para os seus filhos? Está amarrado, cai por terra espírito do engano. Cai por terra espírito e ensinamento do engano. Cristo Jesus não tem pacto com as trevas. Que concórdia há entre Baal e Deus? Que união há entre trevas e luz? Ei, acorda! Satanás simboliza trevas. E a palavra Satanás é adversário, assim como o diabo. E Lúcifer, príncipe das trevas. Príncipe das trevas. O mesmo ser que em Mateus, capítulo de número 4, tenta subornar, tenta corromper o meu Criador, o meu Cristo, o seu Cristo, oferecendo a ele algo que nem dele é. Tentando lhe oferecer um reino que não lhe pertence. Se prostrado me adorares, tudo isso será
teu. E Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Viu que Jesus tinha fome, então vai tentá-lo pegando uma pedra e dizendo: está escrito que tudo que você der ordem, assim acontecerá. Transforma essas pedras em pães. E aí, mais uma vez, Jesus mostrando e refutando esse tipo de ensino, refutando esse tipo de palavra, de ensinamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da palavra de Deus. Essa palavra aqui, e nessa palavra não tem chance para Satanás. O lugar dele é no lago de fogo e enxofre. Não tem lugar para ele. O céu é para aqueles que obedecem. O céu é para aqueles que vão na direção da cruz. O céu é para aqueles que aceitam e respeitam o sacrifício vicário de Cristo. O céu é para esses. Não é para que meia dúzia de filósofos que tentam deturpar a palavra de Deus e criar ensinamentos paralelos, distorcendo a Bíblia Sagrada. O céu não é para esses. Se vos apresentarem qualquer evangelho que não seja esse, considere o mesmo anátema. Considere o tal maldito. Se o evangelho que vem não produz em você arrependimento, se o evangelho que vem não produz em você transformação, é tudo menos evangelho de Cristo. Oh, glória! Preste bem atenção. Quando alguém lhe disser: Satanás será perdoado, com toda a autoridade no Espírito, você pode dizer, porque a palavra é o Espírito. Para Satanás o que resta é o lago de fogo e enxofre. Para ele é o que resta. Acabou. Vamos lá, continuando aqui a matéria, pessoal. Segundo ela, para ela, no dia da reconciliação de Lúcifer, ele entregará todas as almas a Deus e a Jesus Cristo. Dessa forma, ele irá poder retornar ao céu. No mesmo texto, ela disse também que ela diz ser uma guerreira celestial que luta por seu indulto com unhas e dentes. Pois é, ainda bem que é ela que luta. A suposta pastora afirma que essa visão do futuro foi dada a ela por Deus, mas não usou nenhum embasamento bíblico. Deixa eu dar mais um conselho para você que acompanha vídeos na internet, para você que assiste vídeos de doutrina, ensinamentos da palavra. Pessoal, irmãos, irmãs, amigos e amigas, em nome de Jesus, cuidado com os ensinamentos que vocês ouvem aí. O que a gente vê na internet é muita gente falando o que não sabe, ensinando o que não sabe. Pega ali meia dúzia de versículo, se isola, orei a Deus e Deus me deu essa interpretação. Que interpretação, meu amigo? O trabalho do evangelho é discipular. O trabalho do evangelho é mostrar que só Cristo salva e que além dele ninguém mais salva. O trabalho do evangelho é fazer você receber a palavra de Deus. E uma vez que a palavra de Deus chega em você, você é então preenchido, abraçado pelo Espírito Santo, e ele começa a fazer a mudança de dentro para fora. De sorte que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantas histórias de conversão na Bíblia Sagrada você conhece de homens perversos que se converteram ao Evangelho e saíram das trevas? Eu acho que uma das histórias mais conhecidas, Atos 9, a história do apóstolo Paulo. Me desculpem, pessoal. Atos 9, a conversão de Paulo. Paulo que perseguia a igreja. Paulo que assistiu o martírio de Estevão e que escutou Estevão dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai.
Paulo não entende nada. Porque quem está preso ao príncipe deste mundo, tem escamas. E a escama não nos deixa ver que a verdade do evangelho é libertadora. A verdade do evangelho é libertador. Pastora, Satanás não salva ninguém. Pastora, Satanás não liberta ninguém. O Espírito da verdade que está neste conteúdo manda dizer a todos que estão vendo e lendo este artigo: Satanás é o pai da mentira, responsável por todo o homicídio e perversidade que existe no mundo desde a criação. Ele é o responsável pela maior rebelião já feita no céu, a ponto de arrastar consigo 1/3 dos anjos. E sabe por que para o diabo não há esperança? Porque ao diabo foi dado também o livre-arbítrio. E sabe o que o diabo quis fazer? Vamos ler juntos aqui? Vamos ler juntos a matéria? Isaías, capítulo de número 14, verso 12 e 15. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Opa! Como é que é? O ser que usurpa, o ser que tem a pretensão de tomar o lugar do Criador, vai ter direito à redenção? Vamos lá. Diz assim ainda o texto: mas as profundezas do Seol, inferno, você será levado e você será lançado no mais profundo abismo. Isaías, capítulo de número 14, verso de número 12 ao 15. Serei semelhante ao Altíssimo. Houve a batalha no céu. Então Deus levanta Miguel, o arcanjo, que no seu significado é: quem é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? Dando uma resposta para o príncipe das trevas: você nunca foi e nunca será igual ao Altíssimo. O recado dele para Isaías no capítulo 43: antes de mim nunca houve Deus e nunca haverá. Sabe o que ele está dizendo aí para os que gostam de ensinar doutrinas mentirosas, pegando aí histórias de celebridades voltadas para o lado da filosofia e disso e daquilo? Vocês podem procurar onde vocês quiserem. Nunca nenhum ser nos céus e na terra se compara ao nosso Deus, se compara a Jesus de Nazaré. Ninguém. Vamos lá, continuando aqui. Ezequiel 28, acho que Ezequiel 28 é um dos textos mais lidos quando se fala de Lúcifer. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei na terra, fiz de você um espetáculo para os reis, pois, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, olha isso aqui, pessoal, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam te observando. Olha para você ter uma ideia, né?
A história do livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, é uma ilustração de uma situação voltada a um rei da terra e que, exatamente como Lúcifer, por conta da alta exaltação, por se achar o poderoso, acabou vindo a sua ruína. E eu pergunto, aquele que, desde a fundação, desde a criação, atrapalha, tenta desvirtuar e tirar toda a situação que é para a glória de Deus, terá direito à redenção? Eu pergunto aí para você. Vou ler mais um versículo aqui. Apocalipse 12, versos 7 e 9. Houve então guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Pastora, perdeu o lugar no céu, pastora. Não tem céu para eles. Não tem acordo. Com Lúcifer, não tem acordo. O acordo e a chance de redenção pelo sangue de Jesus na cruz é para a senhora, é para mim, é para todos quanto se arrependerem. Em Lúcifer não há arrependimento. Porque o Deus que está dizendo não erra, e o Deus que disse, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não há arrependimento em Lúcifer. A própria Bíblia refuta essa visão. A própria Bíblia refuta esse ensinamento. A Bíblia Sagrada não tem sonho, não tem profecia, não tem visão que seja maior do que essa palavra. Não tem nada que seja maior do que esta palavra. Você não acredita, Lobato, em revelação? Acredito. Mas revelação para mim tem que ter embasamento bíblico. Revelação para mim tem que ter base bíblica. Se a revelação ela vem e ela não tem base bíblica, ela não se compara ou ela não tem nenhuma semelhança com o que já aconteceu nos textos bíblicos, não é Deus. Vamos lá, continuando. Ele que é a antiga serpente e o dragão, chamado diabo ou Satanás, que são adversários, e que engana todo mundo, eles e seus anjos foram lançados no inferno. Presta bem atenção. Eles foram lançados na terra, em outras traduções. 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Eu pergunto, quanta gente está falando recebi Deus? Foi Deus que me revelou, foi Deus que me disse. E eu pergunto, Deus ou diabo? Deus ou Satanás, o adversário? Pois o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz que até em anjo de luz ele tem poder de se transfigurar. Ele se apresenta como servo. Ele se apresenta como Senhor. Ele não diz que é o Senhor desse mundo? Discernimento. Receba discernimento em nome de Jesus. Refute qualquer heresia, seja ela qual for. A palavra é soberana. A palavra, ela é soberana. Vamos lá. Lucas 10, verso 18. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. O Evangelho de Lucas. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Espera aí. O meu próprio Jesus diz que eu devo andar vigilante. O meu Jesus diz que eu devo andar atento, esperto, com esse tipo de ensinamento aqui, com esse tipo de ensinamento aqui, porque o meu adversário quer me tragar. Eu vejo aqui uma fala, um ensinamento sem pé
sem cabeça, sem embasamento bíblico nenhum. Nenhum. Deturpando, distorcendo, contrariando tudo que está nas Santas Escrituras. Continuando. Agora, olha que parte aí, ó. Já que ele vai ter redenção, pastora, me explica então isso aqui. Apocalipse 20:10. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Peraí. Ela disse, citando o texto de Abacuque, que eu vou ler a matéria aqui. Ela cita um texto de Abacuque, aonde Abacuque, quando ora a Deus, pedindo resposta a Deus, subirei à torre de vigia e me colocarei à disposição de Deus para ver o que é que ele fala comigo. O texto ali em Abacuque fala de um homem que está buscando a presença porque quer ver o avivamento, pois o esfriamento, o desvio de caráter do ser humano, o desvio de caráter da raça humana estava demais. E aí eu pergunto, o criador da discórdia vai morar na glória? Sendo que sim, o livro do Apocalipse sim, é o livro das coisas futuras. Para todo bom cristão, o livro do Apocalipse é o livro das coisas futuras. Eu pergunto aí para a senhora, me explica, se Lúcifer vai morar no céu, por que o anjo do Senhor, por que Cristo revelou essas coisas a João? Tem uma coisa também no livro de Apocalipse que me chama a atenção. Foi colocado o livro e ninguém no céu fora digno de abrir. Então, eu chorava muito. Então, uma voz me disse, João, não chores mais. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você, para nos dar direito à morada, para nos dar direito à vida eterna. E esta vida eterna, ela vem com uma outra promessa. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Não tem concordância, viu? Mais uma vez, não tem concordância. Vamos lá. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, aonde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Dia e noite para todo o sempre. E aí? Me responde aí, pastora. Da onde saiu essa visão? Vamos lá, continuando. João 12:31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. E agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. Por causa do pecado, por causa do esfriamento, por causa da falta de amor e afeto, o amor de muitos se esfriou e o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Falam qualquer coisa. Foi Deus que falou, foi Deus que disse, foi Deus que mandou. Ah, povo, estão brincando demais com as coisas de Deus, hein? Estão brincando demais com as palavras de Deus, hein? Ele lança profecia daqui, é profecia dali. Cada um dará conta daquilo que fala, cada um dará conta daquilo que faz. Presta bem atenção aí, os que gostam de pegar esta palavra. Isso aqui é vida, viu? Isso aqui é vida. Há um alerta aqui. Para aqueles que fazem manuseio do jeito certo, produz vida. Para quem faz manuseio do jeito errado, produz morte. E cada pessoa que cair, cada pessoa que desistir,
por conta de doutrinas e ensinamentos como esse, o Senhor vai requerer da tua mão. O Criador dos céus e da terra vai requerer da tua mão. Vamos lá, continuando aqui. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lúcifer. Minha luta é contra Lúcifer. Sua luta como igreja é contra Lúcifer. E como pode o próprio Lúcifer herdar a glória eterna? Como pode o próprio Lúcifer morar na glória celestial? Eu já vi de tudo nessa vida. Já escutei das mais diversas heresias. Inclusive, sempre dou risada quando vejo ali o Hafner contando, o Carpano contando as aventuras mirabolantes de algumas pessoas aí. Agora, para mim, essa foi a mais forçosa de todas. Para mim, essa foi a mais forçosa de todas. Não sei nem se existe essa palavra forçosa, né? Mas a verdade é uma só. Para você que me assiste, para o diabo, Satanás, Lúcifer, o príncipe das trevas, não tem vez. A vida eterna é para você, para mim, para nós que aceitarmos a Ele, abraçarmos a Ele e formos, vamos colocar aqui, totalmente gratos pelo seu sacrifício na cruz. É para mim, é para você. A cruz, ela só existiu. O sacrifício na cruz, ela só existiu para mim e para você. Só vai se livrar do inferno por intermédio do sangue de Cristo, viu, pastora? Para aquele que se arrepender. E tem outro detalhe: a imagem e semelhança de Deus. Satanás não é a imagem e semelhança de Deus. Lúcifer não é a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E acabou. Para mim finalizar, ela diz aqui ainda, para encerrar, ela diz que Habacuque 2, olha gente, 2, verso 3 e 4 que diz: esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes e perversos, que em si mesmo confia, mas o justo, porém, viverá por sua fidelidade. Usou um texto totalmente fora do contexto, torceu toda a palavra de Deus, e a oração de Abacuque está falando daqueles que levam a mão à obra. Estão falando daqueles que querem novamente levar a palavra, fazer as pessoas a voltar, a pegar no primeiro amor, a reconstruir, a levantar o nome de Deus. E diz, olha lá, vê como que é a vida dos ímpios, dos homens perversos e maus que confiam no seu próprio braço, confiam no seu próprio poder. Mas o justo, o fiel, o que confia, o que acredita em mim, este viverá da fé. Sabe o que ele está dizendo para você e para mim? Não vá por evangelho fácil. Porque esse evangelho aí, é um evangelho de facilidades. Um evangelho que não motiva você a guerrear, viu? O evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo Jesus. Ele não deixa dúvida. O evangelho de Cristo não traz confusão. O evangelho de Cristo traz clareza. E quando o Espírito Santo ele entra, as escamas dos nossos olhos são arrancados. Eu profetizo na sua vida, eu profetizo você que me assiste, você que me ouve, receba discernimento, receba visão, e que nenhuma palavra mentirosa e enganosa entre no seu coração. E lembre-se, a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra do Senhor, ela é imutável.
esta palavra, ela não muda. Esta palavra, ela não muda. O que está aqui subsiste há quase mais de 2000 anos. Quer queira ou não, alguns aí, ela é imutável. Deixa aí no comentário o seu pensamento, a sua linha de raciocínio. Eu te apresentei todos os versículos referentes a Lúcifer. Tem muitos outros aqui, vários textos bíblicos. Mas a própria palavra de Deus desbaratou a tese dessa pastora. Preste bem atenção. Qualquer pessoa que comece a exaltar o homem, que comece a exaltar a criatura, e pior, comece a dizer que há chance para Satanás no céu, fuja. Fuja. Não há salvação em outro Cristo, não há salvação em outro Deus. Que Cristo Jesus te abençoe. Um grande abraço. Que o Espírito Santo traga clareza a você, a sua casa e a sua família. E recebam todos a gloriosa paz do Espírito de Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus.